Era 13h47 da madrugada quando Pedro finalmente largou o celular. Seus olhos ardiam, a cabeça latejava e suas mãos tremiam, não de frio, mas daquela ansiedade que surge após horas navegando pelo abismo das redes sociais. Ele tinha 32 anos, era líder de jovens na igreja, casado com Marina há 6 anos, pai de 2 filhos pequenos, e estava completamente viciado em dopamina digital. O que começou como alguns minutos para relaxar, havia se transformado em 5 horas perdidas, entre vídeos curtos, reels intermináveis, notificações piscando como luzes de cassino. Pedro sabia que tinha um problema, mas como todo viciado, estava preso num ciclo que parecia impossível de quebrar. Marina acordou cedo, como sempre, e encontrou Pedro dormindo no sofá, o celular ainda seguro em sua mão. A cena não era nova, mas desta vez algo nela se rompeu. Não foi raiva. Essa já havia se esgotado. Foi tristeza profunda, como se estivesse perdendo o homem que amava para um amante invisível, sempre disponível, a tela. Ela não disse nada. Apenas tirou o celular da mão dele, cobriu-o com um cobertor e foi cuidar da rotina que havia se tornado solitária. As crianças tomaram café. Ela as levou para a escola. Pedro ainda dormia quando ela voltou, quase 11 horas, com aquela ressaca digital que qualquer viciado em telas conhece bem. Marina havia tomado uma decisão durante a noite insone. Ela havia orado, chorado, lutado com Deus e chegado a uma conclusão dolorosa. Ou eles buscavam ajuda real, radical, ou ela precisaria proteger os filhos e a si mesma. Não era ultimato, era sobrevivência espiritual. Quando Pedro desceu, encontrou Marina sentada à mesa. Diante dela, uma xícara de café frio, um caderno aberto e uma expressão entre determinação e compaixão. Precisamos conversar. Pedro sentou-se. Sua primeira reação foi buscar o celular no bolso. Não estava lá. Marina havia guardado. A ansiedade subiu por sua garganta. As mãos formigaram. O coração acelerou. A simples ausência daquele objeto provocava reação física intensa. Era dependência química, com todos os sintomas de abstinência. Eu sei o que você vai dizer, Pedro começou. Eu prometo que vou melhorar. Só preciso de mais força de vontade. Não, Marina o interrompeu. Não é sobre força de vontade, Pedro. Nunca foi. Ela deslizou o caderno pela mesa. Pedro viu páginas preenchidas com observações, padrões, registros. Ela havia documentado, nas últimas 2 semanas, o tempo que ele passava nas telas. Média de 9 horas por dia, mais que um expediente de trabalho, mais tempo que dormindo. Infinitamente mais que com os filhos, com ela, em oração. Isso não é falta de força de vontade, Marina continuou. Isso é vício, real, clínico, devastador, e está matando você. Está matando nosso casamento, está roubando a infância de nossos filhos. E o pior, você é líder de jovens na igreja, Pedro. Está ensinando adolescentes sobre Jesus enquanto está mais viciado do que eles. A verdade dói, porque é verdade. Pedro sentiu aquelas palavras como socos físicos. Ontem à noite, enquanto você passava horas rolando feeds infinitos, eu li sobre os discípulos largando tudo para seguir Jesus. E me perguntei, qual é a diferença entre um ídolo de pedra dos tempos bíblicos e essa tela que você não consegue largar? Pedro abriu a boca, mas não tinha resposta. Ídolos exigem sacrifício. Você sacrifica sono, saúde, relacionamentos, presença com seus filhos. Ídolos prometem satisfação, mas deixam vazio. Você está ansioso, deprimido, distante de Deus. Ídolos competem com o Senhor. Pedro, quando foi a última vez que você passou 5 minutos em oração sem pegar o celular? O silêncio era denso. Pedro fixou os olhos na mesa, enquanto aquela verdade invadia suas defesas. Eu marquei uma consulta com o pastor Renato, hoje às 15. Não é negociável. Ou você vai comigo e buscamos ajuda de verdade, ou... Ela não terminou.
Não precisava. Pedro finalmente levantou os olhos e realmente viu Marina, talvez pela primeira vez em meses. Ela estava esgotada, à beira do colapso por causa dele, por causa de um vício que ele sequer admitia ter. Eu não quero perder você, ele sussurrou, pela primeira vez, sem palavras vazias. Era medo real de estar diante das consequências de suas escolhas. Então pare de me perder, Marina respondeu. Pare de perder você mesmo. Pare de perder a Deus. Porque é isso que está acontecendo. Você está se perdendo, uma notificação de cada vez. As horas até a consulta foram as mais longas da vida de Pedro. Sem o celular, Marina havia trancado todos os dispositivos. Ele experimentou pela primeira vez em anos ficar sozinho com seus pensamentos. E era aterrorizante. A ansiedade era física. As mãos procuravam automaticamente pelo celular que não estava lá. A mente inventava notificações imaginárias. Ele chegou a ouvir sons fantasmas, seu cérebro tão condicionado ao estímulo que criava a ilusão dele. Mas ali, naquele desconforto brutal, algo começou a acontecer. Pedro começou a sentir, não a dormência digital que havia se tornado sua linha de base, mas sentimentos reais, profundos, culpa, vergonha, mas também o primeiro lampejo de consciência sobre o buraco em que havia caído. Ele lembrou de um sermão que pregou sobre Jesus no deserto sendo tentado. Pedro havia falado com convicção sobre resistir à tentação. E ali estava ele, incapaz de ficar 3 horas sem smartphone, pregando sobre autocontrole e santidade. A hipocrisia ardeu em sua garganta. Às 14h30, entraram no carro em silêncio. Pedro observava pela janela as pessoas na rua e, pela primeira vez, notou quantas estavam com os rostos colados nas telas. No sinal, o motorista ao lado rolava o feed. Na calçada, um adolescente quase esbarrou num poste sem tirar os olhos do celular. Quando o mundo ficou assim, ou sempre foi assim, e ele estava ocupado demais olhando para sua própria tela. Pastor Renato os recebeu com serenidade. Homem de 58 anos, olhos que haviam visto muitas batalhas espirituais, ele não pareceu surpreso quando Marina explicou a situação. Apenas assentiu, como quem reconhece um padrão familiar. Vocês sabiam que atendo em média 3 casais por semana com exatamente esse problema? Vício em telas, pornografia digital, jogos, redes sociais. Os rostos mudam, mas a escravidão é a mesma. Pedro sentiu alívio ao saber que não estava sozinho, mas também horror ao perceber a escala epidêmica do problema. Deixem-me fazer uma pergunta. Pastor Renato se inclinou para a frente. Pedro, quando você pega o celular de manhã, quanto tempo até abrir a Bíblia versus o Instagram? A pergunta cortava como bisturi. Pedro engoliu seco. Geralmente checo as notificações primeiro, só para ver se tem algo urgente. Urgente, o pastor repetiu a palavra. Nas últimas semanas, quantas dessas notificações urgentes realmente eram urgentes? Quantas mudaram sua vida ou glorificaram a Deus? Silêncio. Quando Deus entregou os 10 mandamentos, Renato abriu sua Bíblia em Êxodo 20. O primeiro mandamento foi: não terás outros deuses diante de mim. Porque este vem primeiro, antes até do não matarás. Marina olhou para Pedro, que mantinha os olhos fixos na mesa, porque Deus sabe que qualquer coisa que colocamos acima dele não apenas ofende, nos desumaniza. O ídolo nos destrói. E Pedro, você está sendo desumanizado pela sua tela. Eu não acho que seja tão sério. Pedro tentou minimizar. Conheço gente que passa muito mais tempo no celular. E eu conheço alcoólatras que dizem conhecer bêbados piores, Renato respondeu. A comparação com quem está pior nunca nos fez melhores. Mas deixem-me explicar como esse vício funciona, porque vocês não entendem o que está acontecendo no seu cérebro. O pastor buscou um livro. Vocês sabem o que é dopamina? O hormônio do prazer? Marina disse. Quase.
Dopamina é o neurotransmissor da motivação e recompensa. Não é sobre sentir prazer, é sobre buscar prazer. E as empresas de tecnologia descobriram como sequestrar esse sistema. Ele abriu uma página marcada. Cada notificação, cada scroll que encontra algo interessante, cada like, seu cérebro libera dopamina. Mas a quantidade é imprevisível. Às vezes muito, às vezes pouco. E essa imprevisibilidade cria o vício. Como assim? Pedro perguntou. Princípio das máquinas caça-níqueis. Se a recompensa fosse sempre igual, você perderia o interesse. Mas se é aleatória, às vezes ganha, às vezes não, seu cérebro fica preso em busca compulsiva. Você continua rolando porque talvez o próximo post seja interessante. Checa notificações porque talvez tenha algo importante. É recompensa variável intermitente, a forma mais poderosa de criar compulsão. Marina se inclinou. Então não é só falta de autocontrole? Exatamente. É uma guerra neurológica. Vocês lutam contra bilhões em pesquisa comportamental, contra algoritmos projetados por engenheiros brilhantes com um objetivo: manter você olhando o máximo possível. Tempo de tela é dinheiro para eles. Pausa. Mas aqui está a questão espiritual. 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Pedro, você está sendo dominado, e quando algo nos domina, torna-se nosso Senhor. Jesus foi claro: não podemos servir a dois senhores. Eu não sirvo ao celular, Pedro protestou. Sirvo a Deus. Então responda: se eu pedisse 1 mês sem celular versus 1 mês sem ler a Bíblia, qual causaria mais ansiedade? O silêncio era a resposta. Não estou dizendo que tecnologia é má. A Bíblia não condena facas, mas condena assassinato. Não condena vinho, mas condena embriaguez. A questão nunca é a ferramenta, mas o que ela faz conosco. E Pedro, essa ferramenta está fazendo você em algo que você não quer ser. Marina pegou a mão de Pedro. Vocês conhecem o Salmo 115? O pastor folheou sua Bíblia. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ele fechou a Bíblia. Nós nos tornamos como aquilo que adoramos. Ídolos são coisas mortas que não podem ver, ouvir ou falar. E aqueles que os adoram se tornam como eles, mortos, insensíveis, desconectados. Pensem no vício em telas. Pedro, você passa horas olhando para uma tela que não te vê de volta, conversa através de mensagens, mas está perdendo capacidade de conexão real. Consome conteúdo, mas fica vazio. Você está se tornando como o objeto de sua adoração. Superficial, reativo, constantemente distraído, incapaz de profundidade. Pedro sentiu lágrimas. Pela primeira vez, alguém articulava o que ele sentia, mas não conseguia nomear. Aquela sensação de estar se tornando menos humano, menos presente, menos real. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida abundante. Pedro, o que o vício está roubando de você? Tempo. Mais que isso. Minha família. Mais profundo. E então veio, como inundação, minha capacidade de estar presente, minha atenção, minha alegria real, minha paciência, criatividade, silêncio, comunhão com Deus, Sua voz quebrou. Minha alma. Marina começou a chorar. Renato assentiu. Exatamente. O ladrão está roubando sua alma, uma notificação de cada vez. Matando sua capacidade de conexão profunda, destruindo quem Deus criou você para ser. E o trágico, você está permitindo, abrindo a porta todas as noites às 3 da manhã. Pausa. Mas há esperança. Jesus veio dar vida abundante. Não dopamina artificial e validação vazia, mas vida real, profunda, conectada, livre. E Pedro, essa liberdade está disponível. Mas vai custar algo.
O quê? Sua vida, ou pelo menos a vida que está vivendo agora. Jesus disse em Mateus 16:25, quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Você precisa morrer para esse vício, morrer para essa versão que serve aos algoritmos e ressuscitar em Cristo. Como? Marina perguntou. Qual o primeiro passo prático? Pastor Renato se levantou e foi até a janela de seu escritório. Lá fora, a cidade fervilhava com pessoas apressadas, a maioria com os rostos iluminados pela luz azul de suas telas. Era uma cena apocalíptica disfarçada de normalidade. O primeiro passo, ele começou ainda olhando pela janela, é reconhecer que você não pode vencer isso sozinho. E Pedro, você já deu esse passo ao estar aqui hoje. Mas agora vem a parte difícil, o jejum digital. Jejum? Pedro repetiu. Tipo parar de usar o celular completamente? Não exatamente. Renato voltou-se para eles. Jejum bíblico nunca foi sobre autoflagelação ou regras impossíveis. É sobre criar espaço para Deus entrar. Quando jejuamos de comida, criamos uma fome física que nos lembra de nossa fome espiritual. No jejum digital, criamos um vazio de estímulos que nos permite ouvir a voz de Deus novamente. Ele se sentou novamente. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Não porque jejum é mágico, mas porque ele precisava de tempo a sós com o Pai, sem distrações. Pedro, quando foi a última vez que você teve 40 minutos verdadeiramente a sós com Deus? Sem celular, sem tela, sem nada competindo por sua atenção? Pedro não conseguia lembrar. Então, aqui está o plano. Renato abriu uma gaveta e tirou uma folha de papel. Vou propor algo radical. Um jejum de 40 dias das redes sociais. Não de tecnologia completamente. Você precisa trabalhar, se comunicar. Mas das redes sociais, vídeos curtos, feeds infinitos, qualquer coisa projetada para viciar você. 40 dias? Pedro sentiu o pânico subir. Eu não sei se consigo, e é exatamente por isso que você precisa, Renato disse firmemente. Se a ideia de ficar 40 dias sem Instagram te apavora mais que a ideia de perder sua família, então você tem sua resposta sobre quem está servindo. Marina apertou a mão de Pedro. Eu vou fazer junto com você, ela disse suavemente. Não estarás sozinho nisso. Mas tem mais, o pastor continuou. Jejum sem propósito vira só dieta. Você precisa substituir aquelas 9 horas por dia por algo. E aqui está o que eu proponho. 3 práticas espirituais antigas que a igreja primitiva usava. Ele começou a escrever na folha. Primeira, Lectio Divina. É uma forma de leitura meditativa da Bíblia. Não é sobre quantidade, ler capítulos inteiros rapidamente. É sobre qualidade. Ler um versículo, um parágrafo e deixar Deus falar através dele. Você vai passar pelo menos 30 minutos toda manhã fazendo isso antes de tocar em qualquer dispositivo. Pedro ia protestar sobre tempo, mas Renato o cortou. Você tinha 5 horas ontem de madrugada para rolar feeds. Tem meia hora para Deus. Segunda prática, oração contemplativa. Sentar em silêncio na presença de Deus, sem palavras necessariamente, apenas estar. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pedro, quando foi a última vez que você ficou quieto, verdadeiramente quieto, sem podcast, sem música, sem tela? O silêncio entre eles era a resposta suficiente. Você vai praticar isso por 20 minutos todo dia. No começo será tortura, sua mente vai gritar por estímulo, mas é aí que a cura acontece. É no desconforto da quietude que descobrimos quão barulhenta nossa alma ficou. Terceira prática, serviço intencional. Não serviço que você fotografa para as redes sociais. Serviço anônimo, onde ninguém sabe, ninguém aplaude, ninguém dá like. Jesus disse em Mateus 6 para não deixar a mão esquerda saber o que a direita faz. Você vai escolher uma forma de servir.
Pode ser na igreja, na comunidade, em casa, e vai fazer sem contar para ninguém, além de Marina e de mim. Renato olhou diretamente nos olhos de Pedro. Essas 3 práticas vão preencher parte do vazio que as telas deixarão. Mas precisamos falar sobre os gatilhos. Gatilhos? Marina perguntou. Situações que acionam o impulso de pegar o celular. Pedro, me diga, quando você mais sente vontade de pegar o telefone? Pedro pensou. Quando estou entediado, quando estou ansioso, quando não quero enfrentar algo difícil, quando estou sozinho, quando está sentindo qualquer emoção desconfortável, Renato completou. O vício digital é, no fundo, um vício em evitar desconforto. Tédio é desconfortável. Ansiedade é desconfortável. Solidão é desconfortável. E você aprendeu que uma olhadinha rápida no celular anestesia esse desconforto temporariamente. Mas aqui está o problema. Emoções desconfortáveis não são inimigas. São mensageiras. Tédio está te dizendo que você precisa de propósito. Ansiedade está sinalizando que algo precisa de atenção. Solidão está revelando sua necessidade de conexão real. Mas você nunca ouve essas mensagens porque fica anestesiando o mensageiro. Marina assentiu pensativa. É por isso que ele nunca resolve nada, só distrai. Exatamente, Renato confirmou. Então vamos mapear seus gatilhos e criar estratégias. Quando você sentir o impulso, em vez de pegar o celular, você vai fazer o seguinte. Ele escreveu rapidamente. Pare, literalmente pare o que está fazendo. Respire. 3 respirações profundas. Observe que emoção você está sentindo. Pergunte, o que Deus está tentando me dizer através dessa emoção? Escolha uma resposta saudável. Orar, caminhar, ler, conversar. É um acrônimo. PAREU, ele explicou. Toda vez que sentir vontade, faça isso. No começo vai parecer artificial, mecânico, mas com o tempo você restabelecerá circuitos neurais saudáveis. E sobre as praticidades, Renato continuou. Vocês vão precisar de limites físicos. Pedro, você vai desinstalar todas as redes sociais do seu telefone hoje. Não deslogar, desinstalar. Vai remover o navegador do celular também. Vai usar um despertador físico, não o celular. Vai deixar o telefone fora do quarto quando dormir. Mas e se alguém precisar de mim à noite? Pedro objetou. As pessoas sobreviveram milhares de anos sem celulares à noite, Renato disse secamente. E se for realmente urgente, ligarão várias vezes e acordarão vocês. Emergências reais não vêm via notificação de Instagram. Marina estava tomando notas freneticamente. Vocês também vão precisar de prestação de contas, o pastor acrescentou. Pedro, você vai me enviar uma mensagem todo dia, via WhatsApp se necessário, mas só texto, relatando 3 coisas. Como foi sua lectio divina, como foi sua oração contemplativa e que emoção difícil você sentiu e como lidou sem as telas. E Marina, ele se voltou para ela. Você não é a polícia dele. Não é seu trabalho fiscalizar cada movimento. Seu trabalho é cuidar de si mesma e dar suporte quando ele pedir. Mas também precisa estabelecer limites claros do que você tolerará e o que não. Marina engoliu seco e assentiu. Tem uma última coisa, Renato disse, sua voz ficando mais solene. Essa jornada vai doer, muito. A abstinência de dopamina digital é real. Pedro, você vai ter irritabilidade, ansiedade, insônia, vontade avassaladora de desistir. Sua mente vai criar 1000 justificativas sobre por que você precisa checar só uma coisinha. E aqui está o que quero que você lembre nessas horas. Ele abriu a Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar.
Deus está com você nisso. Não é força humana contra algoritmos. É o poder do Espírito Santo libertando um filho de Deus da escravidão. A primeira noite foi a pior. Pedro deitou-se na cama às 22h, horário que não via há anos, com o celular trancado em outra sala. O despertador físico que Marina havia comprado marcava os segundos com tiques irritantemente audíveis. Cada segundo parecia uma eternidade. Às 22h17 ele já estava suando. As mãos tremiam, a mente gritava por estímulo. Só uma olhadinha rápida. O pensamento sussurrava sedutor. Só checar se tem alguma emergência, só ver as notícias, só... Ele conhecia essa voz. Era a mesma que sussurrava, só mais um vídeo, às 3 da manhã. A voz do vício sempre prometia que seria só um pouco, e sempre mentia. Pedro se levantou, foi até a sala, viu o armário onde Marina havia trancado os dispositivos. Sua mão alcançou a maçaneta. Parou. Lembrou do método Pareu. Parou. Respirou. 3 respirações profundas e trêmulas. Observou a emoção. Pânico, como se estivesse perdendo algo vital. Perguntou: Deus, o que você está tentando me dizer? E escolheu. Voltou para o quarto, pegou a Bíblia que estava empoeirada na cabeceira e começou a ler os Salmos. Salmo 42:1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele leu o versículo 5 vezes. Percebeu que sua alma estava sedenta, mas vinha bebendo água salgada. Quanto mais consumia das telas, mais sede tinha. Era um ciclo insaciável de buscar satisfação onde ela não existia. Marina apareceu na porta. Não está conseguindo dormir? Estou com medo, Pedro admitiu, vulnerável de uma forma que não era há anos. Medo de fracassar, de novo. Ela sentou ao lado dele na cama. Você já fracassou antes porque tentou sozinho. Desta vez tem a mim, o pastor Renato, e mais importante, tem a Deus. E dessa vez você não está apenas tentando parar algo ruim, está buscando algo melhor. Eles oraram juntos. Pela primeira vez em meses, Pedro orou sem pressa, sem dividir a atenção com notificações inexistentes. E, eventualmente, exausto emocionalmente, dormiu. O primeiro dia amanheceu com uma clareza estranha. Pedro acordou às 6h. O despertador físico era muito mais eficaz que os alarmes que ele sempre sonolava no celular. O impulso imediato foi buscar o telefone. Não estava lá. O formigamento da ansiedade começou. Parou. Respirou. A emoção era ansiedade misturada com vazio, como se faltasse uma parte dele. Perguntou a Deus sobre isso, mas não esperou resposta imediata. Escolheu. Levantou-se, fez café e sentou com sua Bíblia. Lectio Divina. O pastor havia sugerido começar com os evangelhos. Ele abriu em Marcos 1, a tentação de Jesus no deserto. Leu devagar, mastigando cada palavra. O Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Impeliu. O Espírito não sugeriu delicadamente, impeliu. Jesus precisava do deserto, do jejum, do silêncio para estar preparado para o ministério. E Pedro percebeu. Ele também estava sendo impelido para seu próprio deserto. Não como punição, mas como preparação. Passou 40 minutos naquele capítulo. Não leu muito. Talvez 10 versículos, mas os leu profundamente. Era estranho, desconfortável. Sua mente queria acelerar, ir para o próximo capítulo, terminar logo. Mas ele resistiu, saboreou. E algo pequeno, quase imperceptível, começou a acontecer. Paz. Não era a explosão de dopamina dos likes e notificações. Era algo mais profundo, mais sólido. Como descer de uma montanha russa frenética e pisar em solo firme. O trabalho foi desafiador. Pedro trabalhava em marketing digital, ironia cruel. Seu escritório estava repleto de telas, mas ele havia removido as redes sociais, mantendo apenas ferramentas necessárias.
Mesmo assim, os gatilhos eram constantes. Cada notificação que ele não podia checar era uma pequena agonia. Sua mente inventava urgências imaginárias. E se meu chefe me mandou mensagem importante? E se minha mãe tentou me ligar? E se... Meio-dia do primeiro dia, ele estava na sala de descanso quando um colega mostrou um vídeo viral. Cara, você viu isso? Já tem 20 milhões de visualizações. Pedro sentiu a fisgada, aquele medo de estar perdendo algo, de ficar por fora. FOMO, Fear of Missing Out. Ele conhecia o termo profissionalmente, mas agora estava experimentando visceralmente o que isso significava. Não estou vendo redes sociais esse mês, Pedro disse, e as palavras soaram estranhas em voz alta. Sério? Tipo nenhuma? Nenhuma. O colega riu. Boa sorte, cara. Eu não duraria um dia. Enquanto voltava para sua mesa, Pedro refletiu sobre aquela reação. Quando não conseguir ficar um dia sem algo se tornou motivo de orgulho, quando a incapacidade de controlar nossos impulsos virou piada aceitável. À tarde, durante a oração contemplativa, Pedro sentou-se em silêncio por 20 minutos. Foram os 20 minutos mais longos de sua vida. Sua mente era um turbilhão caótico, pensamentos sobre trabalho, preocupações, memórias aleatórias, aquela música irritante que ficava repetindo. Mas em algum lugar no meio do caos, por talvez 3 segundos, houve silêncio. Real, profundo silêncio interior. E naqueles 3 segundos, Pedro ouviu algo que não ouvia há anos. A voz suave e delicada de Deus. Não eram palavras audíveis. Era uma presença. Uma paz que não vinha de circunstâncias, mas de pessoa. E esses 3 segundos valeram mais que 3.000 horas de scrolls infinitos. Dia 2 trouxe a irritabilidade. Pedro estava impaciente com tudo. Trânsito, Marina, as crianças, o próprio Deus. Tudo o incomodava. Era a abstinência física de dopamina, mas também algo mais profundo. Todas as emoções que ele vinha anestesiando com telas estavam ressurgindo. Durante a lectio divina daquela manhã, ele leu Lucas 15, o filho pródigo, e pela primeira vez realmente entendeu. O filho não estava apenas desperdiçando dinheiro, estava desperdiçando a si mesmo, desperdiçando tempo, identidade, propósito. Assim como Pedro havia desperdiçado anos da própria vida em pixels e dopamina vazia. Mas a história não terminava no chiqueiro. Terminava com o pai correndo, abraçando, restaurando. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Pedro chorou lendo isso. Chorou de uma forma que não chorava desde criança, sem controle, sem vergonha, deixando a emoção fluir. E Marina, que estava arrumando a cozinha, veio e apenas o abraçou, não disse nada, apenas esteve presente. Presença. Pedro estava redescobrindo o que isso significava. Dia 5. A névoa mental estava começando a clarear. Pedro percebeu que sua concentração estava melhorando. Conseguia ler mais de 2 parágrafos sem se distrair. Conseguia ter conversas inteiras com as crianças sem buscar automaticamente o celular. Pequeno Miguel, de 5 anos, notou: "Papai, você está diferente." "Como assim, filho? Você está aqui." Das bocas das crianças, Pedro percebeu que havia estado fisicamente presente, mas emocionalmente ausente por tanto tempo que seu filho notava a diferença quando ele realmente estava ali. Naquela noite, ele brincou com os meninos por 1 hora. Não olhou o relógio uma vez. Não pensou no que estava perdendo online. Apenas esteve ali, construindo torres de blocos, ouvindo histórias sem nexo sobre dinossauros e super-heróis, rindo das piadas sem graça que só pais acham engraçadas. E quando colocou as crianças para dormir, Miguel sussurrou: "Eu gosto quando você fica com a gente, papai." Pedro percebeu com horror quantas noites ele havia roubado de seus filhos. Quantos "papai, olha isso" foram respondidos com "já vou", enquanto seus olhos permaneciam colados na tela.
Quantos momentos irrecuperáveis ele havia trocado por conteúdo que nem conseguia lembrar no dia seguinte. Mas Deus é o Deus da redenção, não apenas de perdão, mas de restauração. Aquela noite era o começo de recuperar o tempo perdido. Dia 10 trouxe a tempestade que pastor Renato havia alertado. Pedro acordou com uma depressão pesada, quase palpável. Não era tristeza comum. Era um vazio existencial, uma sensação de que nada importava, de que a vida era cinza e sem sabor. Ele conhecia essa sensação. Era o que vinha depois que a dopamina artificial desaparecia e o cérebro ainda não havia reaprendido a produzir alegria naturalmente. Era o vale entre o vício e a liberdade, e era brutal. Durante a Lectio Divina, ele abriu em Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vale da sombra. Ele estava nele agora. E a vontade de pegar o celular, de buscar aquele hit rápido de dopamina, era quase física em sua intensidade. Suas mãos tremiam. A justificativa já estava formada em sua mente. Só uma olhadinha não fará mal. Eu mereço um descanso. Isso é radicalismo desnecessário. A voz do vício sempre soa razoável. Pedro mandou mensagem para o pastor. Estou no fundo do poço. Não sei se aguento continuar. A resposta veio em minutos. Ótimo! Agora Deus tem espaço para trabalhar. Venha almoçar comigo. 12:00. Não desista antes da vitória. No restaurante, pastor Renato estava esperando. Pediu logo a comida para não perder tempo. Me conte o que está sentindo. Sem filtros. Pedro desabafou. A depressão, o vazio, a sensação de que havia perdido uma parte de si mesmo ao largar as telas. É como se eu não soubesse mais quem sou sem o celular. Minha identidade estava ali, nos likes, nos comentários, na validação constante. Exatamente, Renato assentiu. Você está passando por uma morte de identidade. A pessoa que você era, aquela cuja autoestima dependia de métricas digitais, está morrendo. E toda morte dói, mesmo quando é necessária. Ele pegou um guardanapo e começou a desenhar. Veja, o vício digital não é só sobre telas. É sobre construir uma identidade falsa. Online, você pode curar sua imagem, mostrar só os melhores ângulos, editar sua vida. Você se torna um personagem, não uma pessoa. E aqui está o problema. Personagens são bidimensionais. Eles não têm profundidade, não têm raízes, não têm substância. E agora que você tirou a máscara, está tendo que confrontar quem você realmente é. Isso assusta, Pedro? Apavora, Pedro admitiu. Bom, porque apenas quando confrontamos nossa verdadeira identidade, com todas as falhas, fraquezas e feridas, é que Deus pode começar o trabalho de nos transformar em quem Ele criou para sermos. Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Seu vício te conformou ao mundo digital. Agora sua mente está sendo renovada, e renovação dói, porque você está desconstruindo padrões de anos. A comida chegou. Eles comeram em silêncio por alguns minutos antes de Renato continuar. Deixe-me te contar uma história. Há 20 anos eu era viciado em trabalho. Ficava no escritório até meia-noite, sábados e domingos, sempre ocupado, sempre produtivo. Eu achava que estava servindo a Deus, mas na verdade estava fugindo. Fugindo de quê? Pedro perguntou. De mim mesmo, de um casamento que estava morno, de inseguranças profundas, de medos que não queria enfrentar. O trabalho era minha droga de escolha. E quando Deus me forçou a parar, através de um colapso físico que me deixou de cama por 2 meses, eu enfrentei as mesmas coisas que você está enfrentando agora. E o que te ajudou? Perceber que Deus não me amava pelo que eu fazia, mas por quem eu era. Que meu valor não vinha de produtividade, conquistas ou validação externa. Vinha de ser filho de Deus.
Isso é radical, Pedro. Nossa sociedade inteira é construída sobre métricas de valor. Quantos seguidores você tem, quão bonito você é, quanto você ganha, quão produtivo você é. Mas o Evangelho destrói esse sistema completamente. Efésios 2, 8, 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você não precisa ganhar o amor de Deus. Já tem, completamente, independente de quantos likes você recebe. Pedro sentiu algo se quebrar dentro dele. Lágrimas começaram a escorrer, ali mesmo no restaurante. Renato apenas esperou, sem pressa. Eu passei tanto tempo construindo uma versão de mim que fosse digna de ser amada. Pedro finalmente disse que esqueci que já era amado. Antes de postar qualquer coisa, antes de impressionar alguém, antes de tudo, já era amado. Agora você está começando a entender, Renato disse suavemente. Aquela conversa mudou algo fundamental. Pedro voltou para casa diferente. A depressão não desapareceu magicamente, mas ele tinha novo contexto para ela. Estava passando por um processo, não um fracasso. Dias 11 a 15 foram uma montanha russa, momentos de clareza seguidos por ondas de compulsão. Mas ele manteve as práticas. Lectio divina toda manhã, oração contemplativa à tarde, e começou seu serviço anônimo. Ele escolheu algo simples. Toda quarta e sábado, acordava uma hora mais cedo e ia para a igreja ajudar o zelador com serviços de manutenção. Consertar cadeiras quebradas, pintar paredes, limpar banheiros. Trabalho humilde que ninguém veria, ninguém aplaudiria, ninguém postaria sobre. E havia algo profundamente libertador nisso. Servir sem plateia, fazer o bem sem documentação. Era o oposto completo da cultura das redes sociais, onde nada conta se não for postado, onde caridade não compartilhada é caridade desperdiçada. Jesus lavou os pés dos discípulos à noite, longe das multidões. Esse serviço silencioso estava reconfigurando algo em Pedro. Ele estava aprendendo que seu valor não estava em ser visto, mas em ver. Não em receber validação, mas em dar amor. Dia 20 marcou um ponto de virada. Pedro estava lendo João 15 durante a Lectio Divina. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer. A palavra saltou da página. Ele percebeu que nunca havia realmente permanecido em nada. Sua atenção sempre pulava, de post em post, de vídeo em vídeo, de notificação em notificação. Ele era como água que escorre, nunca ficando tempo suficiente em lugar algum para criar raízes profundas. Mas raízes não crescem em movimento, crescem em permanência. E pela primeira vez em uma década, ele estava permanecendo em Deus, na palavra, no momento presente, no silêncio. E frutos estavam começando a aparecer. Marina comentou que ele estava mais paciente. Os meninos diziam que papai estava mais feliz. No trabalho, paradoxalmente, sua produtividade havia aumentado porque conseguia focar profundamente em tarefas sem a constante fragmentação da atenção. Mas o fruto mais significativo estava dentro. Aquela paz de Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estava se tornando sua nova linha de base. Não era ausência de desafios, mas presença de Deus no meio deles. Dia 25. 5 semanas no jejum. Pedro encontrou-se com um grupo de jovens da igreja, aqueles que ele liderava. Ele não havia liderado adequadamente há meses, sempre distraído, sempre ausente, mesmo quando presente. Desta vez, foi diferente. Ele olhou nos olhos de cada um. Ouviu suas histórias, realmente ouviu, sem dividir atenção. E então compartilhou vulneravelmente sobre sua própria jornada. Eu estava pregando sobre seguir Jesus enquanto eu mesmo estava seguindo algoritmos, ele confessou.
Estava ensinando sobre liberdade espiritual enquanto era escravo de notificações. E Deus, na sua misericórdia, me quebrou para me reconstruir. Ele viu reconhecimento nos olhos deles. Uma menina de 16 anos levantou a mão timidamente. Como você fez? Eu sei que sou viciada no celular, mas não sei como parar. E Pedro, pela primeira vez, tinha uma resposta real. Não teórica, mas vivida. Ele falou sobre o Vale da Sombra, sobre morte de identidade, sobre aprender a permanecer. Falou sem fingir que era fácil, mas também sem desespero, com esperança genuína de quem estava no caminho da liberdade. Dia 40 amanheceu diferente. Pedro acordou e pela primeira vez em 40 dias não sentiu aquela ansiedade imediata pela ausência do celular. Não era que o desejo havia desaparecido completamente. Provavelmente nunca desapareceria totalmente. Mas havia sido domado, subordinado, colocado em seu devido lugar. Durante a lectio divina daquela manhã, ele abriu em João 11 a ressurreição de Lázaro. Jesus chega ao túmulo e ordena: tirem a pedra. Marta protesta: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Mas Jesus insiste, e quando Lázaro sai, ainda está envolto em faixas mortuárias. E Jesus diz: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Pedro entendeu. Deus o havia ressuscitado de um tipo de morte, a morte lenta da alma, consumida por dopamina digital. Mas ele ainda estava envolto em algumas faixas, padrões antigos de pensamento, medos residuais, cicatrizes do vício. A ressurreição era um processo, não apenas um momento. Ele escreveu no diário que Marina havia lhe dado: Dia 40. Eu não sou quem era há 40 dias. Aquele Pedro, ansioso, fragmentado, escravo de telas, morreu. Mas eu também ainda não sou plenamente quem Deus quer que eu seja. Estou no meio, na tensão entre quem era e quem estou me tornando. E percebi que é aqui, nesse meio, que a fé acontece. Naquela noite, Pedro e Marina fizeram um jantar especial. 40 dias completados. As crianças perguntaram por que estavam celebrando e Pedro explicou de forma simples. Papai estava doente de tanto usar o celular e Deus está me curando. Miguel, sempre perspicaz, perguntou: E agora você está curado? Pedro pensou antes de responder. Estou melhor, muito melhor. Mas cura é algo que continua acontecendo todo dia. Como quando você machuca o joelho. Primeiro para de sangrar, depois forma casca, depois a pele nova cresce. Eu estou na parte da pele nova crescendo. Depois que as crianças dormiram, Pedro e Marina conversaram na varanda. Era uma das primeiras noites realmente quentes do ano, com estrelas visíveis através da poluição luminosa da cidade. Obrigado, Pedro disse segurando a mão dela, por não desistir de mim, por me forçar a enfrentar isso quando eu estava cego demais para ver. Marina apertou sua mão de volta. Eu estava com medo de que você escolhesse as telas em vez de nós, e por um tempo parecia que você tinha escolhido. Eu havia escolhido, Pedro admitiu. Sem perceber, sem intenção, mas havia. E a coisa mais assustadora é que se você não tivesse me confrontado, eu poderia ter continuado naquela morte lenta para sempre, achando que estava vivendo. Mas agora, ela perguntou, agora estou aprendendo o que Jesus quis dizer com vida abundante. Não é ausência de dificuldades, ou tédio, ou emoções desconfortáveis. É presença, é estar totalmente aqui, neste momento, com você, com Deus, comigo mesmo. É não estar sempre fugindo para o próximo estímulo. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as estrelas. Há 3 meses, esse silêncio teria sido insuportável para Pedro. Ele teria precisado preencher com alguma distração. Mas agora, o silêncio era rico, cheio de presença compartilhada. Sabe o que mais mudou? Marina disse pensativamente. Você está sonhando de novo. Ontem, você me contou um sonho que teve.
Eu nem lembrava que você sonhava. Fazia anos que você não mencionava sonhos. Pedro não havia pensado nisso, mas ela estava certa. Ele havia lido algo sobre como o uso excessivo de telas antes de dormir suprimia o sono REM profundo, onde os sonhos aconteciam. Seu cérebro estava se curando mesmo no sono. No domingo seguinte, pastor Renato pediu para Pedro compartilhar seu testemunho durante o culto. Pedro estava nervoso, não porque não tinha o que dizer, mas porque tinha demais. Como condensar 40 dias de morte e ressurreição em alguns minutos? Ele subiu ao púlpito e olhou para a congregação. Viu rostos familiares e viu algo mais. Dezenas de pessoas com aquele olhar distante, aquela postura curvada característica de quem está mentalmente ausente, provavelmente pensando no que vão postar depois do culto ou checando mentalmente se deixaram o celular no silencioso. Eu quero compartilhar com vocês sobre idolatria moderna, ele começou. Por anos, eu preguei contra ídolos óbvios, dinheiro, fama, poder. Mas havia um ídolo que eu carregava no bolso, que dormia ao meu lado, que era a primeira e última coisa que eu via todo dia. E eu nem sabia que estava adorando. A atenção da congregação aumentou. Alguns começaram a se mexer desconfortavelmente em seus assentos. Êxodo 20 nos diz para não termos outros deuses. E eu pensava que estava obedecendo porque ia à igreja, lia a Bíblia, orava. Mas quando o pastor Renato me perguntou o que causaria mais ansiedade, um mês sem celular ou um mês sem Bíblia, eu tive minha resposta sobre quem eu realmente estava servindo. Pedro compartilhou sua história, sem vergonha, sem embelezar. Falou sobre as madrugadas perdidas, o casamento quase destruído, a hipocrisia de ensinar sobre Jesus enquanto servia aos algoritmos. Falou sobre o vale da sombra, sobre morte de identidade, sobre aprender a permanecer. Jesus disse em João 8,32, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade que me libertou foi esta. Eu era escravo, completamente viciado, e vício não se vence com força de vontade, se vence com rendição. Rendição a Deus, ao processo dele, à transformação dele. Ele fez uma pausa, vendo lágrimas em alguns rostos. Se você está aqui hoje e sente aquela ansiedade quando não pode checar o celular, se você pega o telefone automaticamente em todo momento de tédio ou desconforto, se suas crianças reclamam que você nunca está presente mesmo quando está lá, se você passa mais tempo em telas do que em oração, você pode estar onde eu estava há 40 dias. Escravizado por algo que promete conexão, mas entrega isolamento. Mas há esperança. A mesma esperança que ressuscitou Lázaro do túmulo pode ressuscitar você da morte digital. Não será fácil. Será um dos processos mais difíceis que você enfrentará. Mas do outro lado está a vida. Vida real, abundante, profunda. A vida que Jesus prometeu. Quando Pedro desceu, pelo menos 20 pessoas o procuraram. Algumas chorando, outras com raiva defensiva, outras simplesmente confusas. Mas todas reconhecendo algo verdadeiro no que ele havia dito. Uma mãe de 3 filhos disse, eu pensei que era só eu. Pensei que estava falhando como mãe porque não consigo largar o telefone. Mas é um vício real, não é? É, Pedro confirmou. E há ajuda. Você não precisa lutar sozinha. Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. O testemunho de Pedro catalisou um movimento. Pastor Renato organizou grupos de apoio para vício digital, baseados no modelo de 12 passos, mas fundamentados no Evangelho. 20 pessoas vieram na primeira reunião, depois 50, depois mais de 100. Pedro liderava um dos grupos junto com Marina. Eles criaram um ambiente onde pessoas podiam ser honestas sobre suas lutas sem julgamento, onde vulnerabilidade era celebrada, onde recaídas eram tratadas com compaixão, mas também com responsabilidade.
Uma das participantes, Clara, compartilhou: eu passava 6 horas por dia no TikTok. 6 horas! E ainda me perguntava por que estava deprimida, por que meu casamento estava morto, por que me sentia vazia. Mas agora, 3 meses depois de começar o jejum digital, eu tenho energia para pintar de novo. Algo que amava, mas havia abandonado. Meu marido diz que tem a esposa de volta. Eu digo que tenho a mim mesma de volta. As histórias se multiplicavam. Um jovem de 19 anos que havia falhado na faculdade porque não conseguia parar de jogar, agora retornando aos estudos. Um executivo que quase perdeu o emprego por ficar rolando LinkedIn durante reuniões, redescobrindo foco e propósito. Uma avó que havia se tornado uma reclusa digital, agora organizando encontros presenciais com netos. 1 ano depois do início de sua jornada, Pedro estava em um retiro com jovens da igreja. Eles haviam estabelecido uma regra radical: nada de celulares durante todo o fim de semana. Alguns adolescentes chegaram em pânico, outros em rebelião. Mas no final do primeiro dia, algo mudou. Eles conversaram. Realmente conversaram, não apenas trocaram mensagens enquanto sentados um ao lado do outro. Jogaram jogos de tabuleiro, caminharam na natureza e realmente viram árvores, pássaros, o céu. Fizeram fogueira e compartilharam histórias, medos, sonhos. No último dia, durante o tempo de louvor, uma menina de 15 anos chamada Júlia levantou a mão para compartilhar. Eu estava planejando me matar, ela disse, sua voz quebrando. O silêncio ficou denso. Eu estava tão deprimida, tão ansiosa, tão sozinha mesmo tendo 1000 amigos online. E este fim de semana, sem celular, foi a primeira vez em anos que eu senti paz, como se Deus pudesse finalmente me alcançar sem todo aquele barulho digital. Pedro sentiu lágrimas descerem. Quantos, como Júlia, estavam lá fora, sufocando sob o peso da dopamina digital, sem saber que liberdade era possível? Naquela noite, enquanto os jovens dormiam em suas barracas, Pedro caminhou sob as estrelas. Ele pensou em tudo que havia acontecido no último ano. As lutas, as vitórias, as recaídas ocasionais, o crescimento constante. Ele não era perfeito. Ainda usava tecnologia. Seu trabalho exigia isso. Mas agora era ele quem usava a tecnologia, não o contrário. Ele havia estabelecido limites claros. Nada de redes sociais pessoais, celular fora do quarto à noite, um dia por semana completamente desconectado, momentos sagrados com a família, onde dispositivos eram proibidos. E mais importante, ele havia recalibrado sua alma. Aprendeu a encontrar satisfação em Deus, não em métricas digitais. Aprendeu que vale a pena não vem de ser visto, mas de ver. Ver Deus, ver pessoas, ver a vida acontecendo ao seu redor. 2 anos depois, Pedro estava sentado na varanda novamente, desta vez escrevendo. Ele havia começado um blog, não para acumular seguidores, mas para processar suas reflexões. Postava 1 vez por semana, sem checar comentários obsessivamente, sem medir sucesso em visualizações. Miguel, agora com 7 anos, saiu correndo pela porta. Papai, você vem brincar? Pedro salvou o documento sem hesitar. Já vou, filho. E foi, sem pegar o celular, só por 1 segundo. Sem terminar, só mais um parágrafo. Foi completamente, totalmente presente, porque havia aprendido que esses momentos, o riso de uma criança, o calor do sol, a vida acontecendo em tempo real, eram mais valiosos que todos os likes do mundo. Naquela noite, durante sua oração contemplativa, que agora fazia naturalmente como respirar, Pedro refletiu sobre Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Plenitude de alegria não estava nas telas.
Estava na presença de Deus, e presença era algo que não podia ser consumido através de uma interface digital. Tinha que ser vivida, respirada, experimentada em toda a sua glória tridimensional. A história de Pedro não era única. Por toda a igreja, por toda a cidade, histórias semelhantes estavam se desenrolando. O movimento havia crescido. Outras igrejas estavam começando grupos de apoio, artigos estavam sendo escritos, vidas estavam sendo transformadas. Mas Pedro sabia que não era um movimento que ele havia começado. Era o Espírito Santo usando um homem quebrado para alcançar outros quebrados, usando fraqueza para demonstrar força, usando morte para trazer ressurreição. Porque essa sempre foi a história do Evangelho. Deus pegando o que está morto e trazendo vida, pegando o que está escravizado e trazendo liberdade, pegando o que está fragmentado e trazendo integridade. E enquanto Pedro observava as estrelas daquela noite, as mesmas estrelas que estavam lá antes de celulares existirem e estariam lá muito depois que todos os smartphones fossem esquecidos, ele sussurrou uma oração de gratidão. Gratidão por um Deus que não desistiu dele quando ele estava no fundo do poço às 3h47 da manhã. Gratidão por uma esposa que o amou o suficiente para confrontá-lo. Gratidão por um pastor que o guiou através do vale da sombra. Gratidão pela comunidade que o sustentou quando ele queria desistir. E gratidão pela promessa de João 10:10, finalmente se tornando realidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não era uma vida sem desafios. Era uma vida com presença. Presença de Deus, presença para outros, presença para si mesmo. E nessa presença Pedro havia descoberto algo que nenhum algoritmo poderia dar, que nenhuma notificação poderia replicar, que nenhum like poderia substituir. Ele havia descoberto como viver.